Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro sobre contratos. É isso mesmo, aqui no canal Mais Direito a gente tem o hábito de conversar sobre contratos, além de vários outros assuntos, mas ultimamente eu tenho publicado aqui alguns vídeos muito relacionados a contratos. Meu nome é Franco Mazieiro, esse é o canal Mais Direito e hoje aqui nós vamos conversar sobre um ponto muito importante em qualquer tipo de relação contratual, que são as partes envolvidas. Eu acredito que você, em algum momento, já tenha tido que elaborar um contrato, revisar um contrato, analisar um contrato, e você já deve ter pensado em quem colocaria naquele contrato de uma maneira eficiente. Talvez essa tenha sido um problema seu, talvez você tenha tido algum tipo de impasse na hora de colocar corretamente a pessoa em um contrato. E quem que são as pessoas envolvidas em um contrato? O que é esse aspecto que é tão importante para mim? Para mim e para todo mundo que assina um contrato, afinal de contas, você já aprendeu no curso de Direito que quem paga errado, paga dobrado. Então, nada mais importante do que saber exatamente quem são as partes que estão fazendo ali aquela contratação. Mas, Franco, isso é muito óbvio, Franco, isso é muito simples. Será? Será que é muito simples? Num contrato de pequena monta, num contrato pouco complexo, pode de fato ser simples. Mas mesmo nos contratos de pequena monta, pode ter problema, pode ter alguma coisa ali que às vezes as partes passam desapercebidas e que podem provocar um enorme conflito no longo prazo, na execução do contrato, quando houver uma inadimplência desse contrato, quando houver algum ponto ali que pode ser obscuro na realização, na execução daquele contrato. Eu poderia trazer para vocês vários exemplos de situações que eu vivenciei e que geraram muitas dúvidas na hora de se estabelecer quem eram as partes no contrato. Poderia trazer aqui para vocês vários contratos, várias hipóteses, várias situações que eu, como advogado, recebi algum tipo de contrato para poder avaliar e que havia um equívoco, um erro na pessoa que estava subscrevendo, que estava assinando aquele contrato. Então, posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que as partes em um contrato não são tão simples, não é tão fácil quanto se parece. E ao longo aqui desse bate-papo com vocês, eu vou mostrar isso de uma maneira mais clara e, principalmente, eu não vou focar tanto nos problemas, mas eu vou focar nas soluções para vocês. E vamos lá, em alguns momentos, em algumas hipóteses, nós não podemos falar só do comprador e do vendedor, do locador e do locatário. Nós não podemos falar só do prestador de serviços ou do tomador de serviços. Em algumas hipóteses, e não são raras essas hipóteses, nós temos que falar também dos intervenientes. Nós temos que falar também dos garantiadores. Temos que falar também dos terceiros interessados. Às vezes, dos tutores, às vezes, dos curadores. As partes que estão ali dentro de um contrato, elas se sujeitam a vários critérios diferentes e precisa, sim, você como advogado, você como advogada, tomar vários cuidados para fazer com que o contrato seja firmado, seja executado pelas pessoas corretas. Todos, seja o interveniente, seja o terceiro interessado, seja o contratante, seja o contratado, todos têm um papel muito importante naquela relação contratual, naquele desenvolvimento contratual. E por isso é tão importante você ter isso muito atento, ter isso no seu radar. A confusão acontece desde um contrato muito simples até um contrato mais complexo. Obviamente, nos contratos mais simples, é mais fácil de você visualizar. Mas nos contratos mais complexos, podem ter problemas. Vou dar um exemplo.
Numa prestação de serviço advocatício. Nisso não tem confusão nenhuma. Não tem confusão nenhuma. Será que não? Eu já vivenciei, no mínimo, 2 ocorrências de contratos de honorários que trouxeram muitas dificuldades para os advogados conseguir receber os valores ou cobrar de quem tinha como pagar e estava envolvido na prestação de serviço, porque na hora da elaboração do contrato ele não se atentou a alguns pontos específicos. Isso é um caso muito simples, por exemplo, quando a gente fala de uma pessoa jurídica contratando um escritório de advocacia, mas essa pessoa jurídica faz parte de um grupo empresarial e todas as outras empresas eventualmente têm o serviço, têm algum suporte daquele escritório de advocacia, mas o contrato é formulado em nome só de um e sem qualquer vinculação com as demais. Um caso simples. A gente também pode falar aqui numa situação, por exemplo, de um contrato de trespasse, que eu já vi muitas pessoas terem dificuldades em quem é o vendedor numa operação de trespasse. Você acha que é tão simples? Tá, para mim que eu sou da área do direito empresarial. Mas será que quem não é da área de direito empresarial sabe exatamente quem que é a parte em um trespasse? Sabe quem que precisa ser o garantidor? Sabe quem que não precisa ser o garantidor? Num contrato de obra, num contrato de execução de obra, se houver um engenheiro, um arquiteto, com quem que vai ser o contrato em cada uma das etapas? Há vários pontos que são importantes ser estabelecidos de uma maneira efetiva para que não tenha qualquer tipo de problema. De novo, eu não estou falando só dos casos complexos. Os casos aparentemente simples também têm um problema, uma confusão muito grande. E eu chamo atenção, de forma geral, a gente tem na cabeça, no contrato de locação, locador, locatário, no contrato de compra e venda, o proprietário que está vendendo e aquele que tem interesse em comprar. Agora mesmo estava participando de uma estruturação de uma holding, não agora, né, essa semana, participando da estruturação de uma holding e estava acabando de ser feito um contrato de compra e venda. No contrato de compra e venda, era interessante que o imóvel já fosse alocado diretamente na holding a ser constituída. Então, no contrato de compra e venda tem um comprador, tem um vendedor, mas, obviamente, o comprador tem que se preocupar em colocar no contrato a possibilidade da transferência desse imóvel para um terceiro que ele eventualmente indique, porque se assim não fizer, pode ser que ele não consiga fazer a transferência de uma maneira efetiva. E eu estou falando naquela negociação ali entre as partes, naquele primeiro início. Agora, você sabe onde acontece a maioria dos problemas? Quando nós estamos diante de uma pessoa jurídica. Quando a gente está diante de uma pessoa jurídica, nós temos o maior dos problemas, porque a maioria das pessoas não sabe muito bem quais os cuidados que se precisam ter para negociar um contrato com uma pessoa jurídica. Franco, não é tão complicado, a gente pode simplesmente olhar o contrato social, o estatuto social. Se você toma esse cuidado, isso já se torna absolutamente simples. Porém, não são todas as pessoas que tomam esse cuidado, não são todas as pessoas que se preocupam em verificar nos atos constitutivos se aquela pessoa tem poderes para poder conseguir efetivamente fazer aquela operação, aquela negociação. Então, é muito importante, toda vez que você estiver elaborando um contrato, analisando um contrato ou negociando um contrato, que você se atente efetivamente a quem você deve incluir como parte, a quem você deve incluir como interveniente, como garantidor. E verificar isso de uma forma adequada para que você não corra o risco de, eventualmente, não receber os valores aos quais você tem jus. Eu me lembro de uma situação muito, muito específica que eu atuei, eu até citei aqui, numa operação de trespasse, que os vendedores naquela operação de trespasse eram sócios da pessoa jurídica. Só que os sócios da pessoa jurídica não realizam o trespasse. O trespasse é a venda do estabelecimento. O estabelecimento pertence ao empresário. O empresário, em muitas hipóteses, é a pessoa jurídica e não sócios. Então, como tem de forma geral essa confusão na cabeça, em várias hipóteses, acaba se atribuindo a pessoa errada ao se estabelecer aquele contrato. Então, nessa operação de trespasse, por exemplo,
quem deveria fazer parte do contrato era o empresário e não os sócios do empresário. O empresário, nessa hipótese, uma pessoa jurídica, uma sociedade limitada que estava vendendo as suas lojas, sua marca e vários outros itens que ela possuía. Então, foi um erro relativamente forte, grande, porque olha o risco numa hipótese dessa. Se eu sou o sócio e estou realizando uma operação de trespasse e o meu comprador transfere o dinheiro para mim, ele transferiu o dinheiro para a pessoa errada. Então, depois a sociedade, que tem uma personalidade jurídica completamente independente, pode virar e falar assim, não, eu não transferi nada, eu não vendi nada. O estabelecimento é meu e continuo exercendo as atividades dentro do meu estabelecimento. Então, olha que ponderação importante de ser feito, porque isso poderia, se não tivesse havido um bom senso, uma percepção de um equívoco material das partes, poderia ter havido uma inadimplência muito grande. Felizmente, depois que o contrato já chegou pronto a mim, eu pude conversar com as partes, eu percebi que, na verdade, ali não havia má fé. Havia apenas e exclusivamente um erro de a quem se pagar. Um erro de quem estava vendendo. Um erro do que estava sendo vendido. E esse erro, felizmente, foi corrigido, foi lançado corretamente de maneira hábil lá na contabilidade e felizmente não teve nenhum tipo de equívoco a posteriori, nenhum tipo de problema a posteriori. Mas e se os sócios tivessem agido de má fé? E se os sócios tivessem feito isso propositadamente para não fazer uma venda regular e para jogar isso para discussão? O advogado que atuou a favor dessa pessoa que estava comprando não se atentou ao fato, assim como do vendedor também, não se atentou ao fato de que a operação estava sendo feita com a pessoa errada. Pessoal, já tive uma outra situação de uma venda de um equipamento de um grande valor. Quando a gente fala de carro, dependendo do carro, o valor é mais baixo e tal, mas quando a gente fala de um trator ou alguma coisa mais alta, o valor passa a ser relativamente significativo. E eu tive uma participação em um problema que surgiu na execução de um contrato, que, na verdade, era um contrato de compra e venda de vários bens, dentre os quais um trator de um alto valor, esse trator representava alguma coisa em torno de 40%, 45% mais ou menos do valor total do contrato, e este trator não pertencia formalmente àquele que tinha participado do contrato de compra e venda como vendedor. Franco, como assim isso aconteceu? Basicamente, era um grupo de empresas também, e que essa empresa realizava várias atividades diferentes de obras, e em cada obra, às vezes, ela ia comprando alguns equipamentos. Numa dessas obras, uma dessas SPS, eles adquiriram um trator, um equipamento de muito grande valor, e todos os outros bens estavam em nome de uma outra empresa. Passou 1 ano, 2, 3 anos, e depois houve a venda desses equipamentos. Eles já tinham deteriorado um pouco, não eram equipamentos mais tão novos, mas houve a venda de todos esses equipamentos. E aí, de repente, quando foi fazer a transferência de um dos bens, que era o mais valioso de toda a história, opa, esse bem não pertence a mim. Então, como que a gente vai resolver se o dinheiro já entrou a mim e o equipamento já entrou para mim e o equipamento está em outra pessoa jurídica do mesmo grupo? Estava no mesmo grupo, de novo, não havia má fé, não havia interesse em lesar. Mas e se houvesse? E se houvesse um interesse em lesar? E se houvesse um interesse em não efetuar a transferência daquele bem? Ah, Franco, mas aí pode alegar má fé, pode alegar um tanto de coisa. Pode alegar, mas pode alegar no judiciário ou num tribunal arbitral. Então, a gente tem uma alegação num judiciário que é rápido. Imagina, você já pagou por um equipamento que equivaleria ali a 40% mais ou menos do valor total da negociação e você quer reaver esse 40%. Você vai reaver isso de uma maneira célere? Se a pessoa do outro lado estiver agindo com má fé, não, você não vai receber isso, você não vai verificar esse valor de uma maneira rápida, vai demorar.
E olha o prejuízo que foi causado por uma falta de verificação correta da propriedade do veículo naquele momento. Franco, e o que isso tem a ver com partes em um contrato? Tudo! Aqui, você como advogado, você como advogada do vendedor, o que deveria ter feito? Deveria ter pedido a relação completa de todos os veículos e identificado exatamente a quem pertencia cada um daqueles bens, a cada um daqueles equipamentos. E ao verificar que um dos equipamentos representava, pertencia a uma pessoa jurídica que não era aquela signatária inicialmente, era só ter falado, ô fulano, ô doutor, coloca aí no contrato, por gentileza, essa outra pessoa jurídica que está vendendo este bem específico. E aí as partes nesse contrato passariam a ser, como comprador, o seu cliente, como vendedor, as duas pessoas jurídicas. Uma, aquela pessoa jurídica que possuía grande parte dos equipamentos, 60% dos equipamentos, eram muitos equipamentos, mas mais baratos, e a outra pessoa jurídica que detinha aquele bem que era mais caro, mas era um só e representava 40% do total de toda a operação. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, percebam que verificar quem é a parte envolvida em cada uma das contratações não é tão simples quanto parece, mas é extremamente importante. Eu citei aqui 2 casos que poderíamos ter tido vários problemas se na situação concreta alguma ou algumas das partes envolvidas estivessem agindo de má fé. Mas, como felizmente nessas 2 hipóteses eles estavam agindo de boa fé, não teve nenhum tipo de problema. Só que um ponto que eu te chamo a atenção é que você nunca pode atribuir a um terceiro um risco que você poderia controlar. Como assim, Franco? Se você, como advogado ou como advogada, tivesse, no começo dessa relação contratual, pedido esses documentos e verificado esses documentos, você estaria trazendo para si o controle, teria percebido que um daqueles veículos não pertencia ao vendedor e que era necessário que essa outra pessoa jurídica fosse incluída no contrato. Obviamente, se havendo interesse de venda, iria ter as partes todas ali presentes no contrato, os dois estariam como vendedores, e aí, obviamente, não teria mais nenhum tipo de risco. Você teria trazido para você e para aquela relação contratual o controle do negócio. A partir do momento que aquele advogado não levantou esse ponto, não solicitou esses documentos e não verificou esses documentos, o que aconteceu de uma maneira simples foi, ora, a partir do momento que uma das partes não está ali dentro do contrato, a responsabilidade e o risco caiu na mão de um terceiro, que é o verdadeiro dono daquele bem. E sendo o verdadeiro dono daquele bem um outro completamente aleatório, você colocou na mão de terceiro algo que até então estava na sua mão. Então, numa relação contratual, é imprescindível manter o controle de todas as tratativas, manter o controle de todas as operações e assumir a verificação de todos os documentos, de todos os dados, para que não se corra o risco de ter uma operação indevida ou uma operação com as partes equivocadas. Naquele outro caso que eu trouxe para vocês, o que os advogados deveriam ter feito naquela situação? Ter verificado se, ao se tratar de uma operação de trespasse, quem é o dono daquele estabelecimento? Ora, é o empresário. Então, se é o empresário, muda-se a parte. Então, sempre é necessário fazer esse tipo de verificação para não correr nenhum tipo de risco. Então, eu já participei de várias discussões desse tipo que, felizmente, acabaram com êxito. Já tive várias situações contratuais que eu participei da elaboração do contrato, da elaboração, da revisão, da análise do contrato, e foi identificado, às vezes por mim, às vezes pelo colega, às vezes por todos os envolvidos, que talvez pincelar uma pessoa adicionalmente para poder participar naquele contrato seria interessante, ou excluir uma pessoa seria interessante, ou trazer outra pessoa para poder colocar como interveniente seria importante em uma determinada situação, em um determinado momento. E é extremamente importante que você, advogado, você, advogada, separe um tempo, dedique um tempo para verificar
especificamente quem devem ser as partes naquele contrato. E mais que isso, vocês devem verificar se aquela pessoa detém o objeto que está sendo negociado, ou, se for uma pessoa jurídica, que aquela pessoa jurídica tenha autorização para fazer aquela negociação. Como assim, Franco? Como assim? Porque se tratando de uma pessoa jurídica, é comum que as pessoas jurídicas tenham alguns limites de autorização ou de negociação. Eu vou colocar aqui para vocês, por exemplo, se alguém tiver aqui e quiser citar, a gente pode fazer isso junto. Se alguém que estiver nos acompanhando aqui quiser citar o nome de uma grande empresa qualquer, sei lá, Vale, MRV, qualquer empresa que vier na sua cabeça, mas tem que ser uma SA de grande porte, que a gente pode pesquisar isso junto e eu posso mostrar para vocês o que eu estou falando, qual o ponto que eu estou falando. Então, se vocês quiserem, coloquem aqui de toda forma, enquanto isso eu vou procurar o da Magazine Luiza, que é a empresa que me veio aqui na cabeça. Só para que vocês tenham ideia, vou procurar aqui simultaneamente do que eu estou falando. Então, Estatuto Social. Se alguém quiser falar outra empresa nesse momento, pode falar. Da Magazine Luiza. Olhem o que eu estou... Aqui eu já achei o Estatuto Social, e aí o que eu quero chamar a atenção para vocês é que, por exemplo, se vocês fossem fazer uma negociação com a Magazine Luiza, vocês precisariam solicitar, e aí eu já estou entrando no mérito do cuidado que vocês precisam ter, tá? E eu falo que, de forma geral, a gente precisa saber, um primeiro ponto é, quem está negociando é quem deveria estar negociando? É o primeiro ponto. O segundo ponto, quem está negociando tem autorização para negociar? O primeiro ponto é, quem está negociando poderia estar negociando? Você precisa primeiro verificar, esse cara é o proprietário? Esse cara é o possuidor? Esse cara é o sócio? Esse cara é o administrador? Esse cara é o dono daquele bem que está sendo feito, que está sendo vendido? Esse é o primeiro ponto a se verificar. O segundo é, beleza, já passei pelo primeiro. Agora, nesse segundo item, o que eu preciso verificar é, essa pessoa que está negociando comigo tem autorização para isso? E olha que interessante. Vamos imaginar que nós estejamos negociando com a Magazine Luiza, por exemplo, que foi a empresa que eu acabei de abrir na telinha aqui para a gente poder encontrar. A gente vai lá no Estatuto Social, tem do objeto, papapá. Você sabe muito bem que toda pessoa jurídica tem um administrador. No caso da sociedade anônima, quem tem competência para poder assinar qualquer tipo de documento não é acionista, não é conselheiro, é diretor. Então, para assinar qualquer contrato com a Magazine Luiza ou com qualquer sociedade anônima, você precisa olhar a diretoria. Então, o que a gente precisa, por exemplo, é ir lá eu abri aqui o Estatuto Social da Magazine Luiza e a gente vai lá nos órgãos da companhia. Aí vai encontrar a Assembleia Geral, Conselho de Administração, legal, vamos descendo, e aí a gente vai encontrar a diretoria executiva. E aqui na diretoria executiva você vai ter, por exemplo, representar a companhia em Assembleias Gerais, prestar contas, ao diretor superintendente dirigir os negócios, convocar e presidir, dirigir a administração, propor ao conselho, tomar decisões, submeter, convocar, dirigir e liderar. Aqui, diretor financeiro, representar a companhia perante órgãos de controle e demais instituições de capitais. Então, por exemplo, se essa diretoria aqui tivesse que fazer algum tipo de contato com a CVM, não seria a primeira diretoria. Você iria ter que ter certeza que a Magazine Luiza estaria sendo representada pelo diretor financeiro. Agora, se o seu contrato for um contrato, como, por exemplo, de um fornecedor que você está prestando serviço a ela, você iria ter que encontrar quem aqui dentro que iria ter a responsabilidade de assinar qualquer tipo de contrato de fornecimento. E aí, aqui no caso da diretoria, perante órgãos, convocar e presidir, dirigir, conceder licença, propor, diretor-presidente. Aqui a gente encontra, por exemplo, dentro das diretorias da Magazine Luiza, que
o diretor financeiro, o diretor-presidente, ele teria aqui a possibilidade de representar perante a própria sociedade, desenvolver os novos negócios, ao diretor superintendente dirigir os negócios e a administração geral da companhia. E aí, todo o restante que ele teria seria do diretor superintendente por assinar algum tipo de contrato ou algum tipo de obrigação de forma mais eficiente. Aí é que tem praticar todos os atos necessários. Estou dando um exemplo aqui para vocês, que isso daqui é o que precisa ser feito por você como advogado ao fechar um contrato com a Magalu ou com qualquer outra. Pede o estatuto social, se for uma sociedade anônima, se for uma associação. Pede o contrato social, se for uma sociedade limitada com a qual você estiver contratando. Pede a escritura do imóvel, se for um contrato de compra e venda imobiliária. Se você estiver elaborando um contrato de prestação de serviços, verifique se quem está assinando tem todas as competências, e aí competências no sentido jurídico, para contrair as obrigações contigo. Esse é um ponto extremamente importante para você poder entender e adotar as medidas necessárias para a elaboração de algum tipo de contrato. Então, quais documentos solicitar, Franco? O contrato social, o registro imobiliário, a ata de assembleia, a ata de reunião, as procurações necessárias para que você outorgue o competente documento de uma maneira eficiente e a não causar problemas ao seu cliente ou mesmo a você, porque, obviamente, se elaborar algum tipo de documento desse de maneira equivocada, pode ser que seja atribuída algum tipo de responsabilidade para você. Seria mais ou menos, pessoal, o que eu falo quando eu digo respeito às partes, é mais ou menos como um casamento. Você tem que escolher a pessoa correta e tem que ter certeza que você está casando com ela. Você não pode casar com ela ou com ele, com ela, a pessoa que eu quero dizer. Você não pode casar com uma pessoa e chegar lá no cartório e ter outra pessoa para poder assinar aquele documento. Você vai ter que casar e adotar todas as providências em relação àquela pessoa com a qual você está contraindo matrimônio. Franco, se for casamento por procuração, tá bom, casamento por procuração, você vai ter que ter certeza que o nome que está lá é a pessoa com a qual você está casando. A mesma coisa se você estiver fazendo qualquer tipo de contrato. Tenha certeza que a pessoa com a qual você está contratando é a pessoa que você deveria e gostaria de contratar. Então, é muito necessário fazer a verificação da propriedade, da posse, da titularidade daquele bem, e é muito importante verificar se aquela pessoa tem autorização. E mais um detalhe em relação à autorização, que é extremamente importante, extremamente pertinente que você o faça, que você procure, é pesquisar no Estatuto Social, no contrato social, se não há limitador. Como assim, Franco? Há vários contratos e estatutos sociais que limitam a autonomia do administrador até onde limitam que o administrador contrate ou contraia obrigações acima, por exemplo, de 20 mil, de 100 mil, de 1 milhão, de 2 milhões. Então, é necessário você ter certeza, você ter a segurança, ao assinar um contrato com uma pessoa jurídica, qualquer que seja ela, que aquela pessoa que está assinando tem a autorização necessária, não só estatutária, não só contratual, mas também por ato assemblear ou por ato colegiado. Eu quero dizer com isso uma reunião. Então, se você estiver assinando um contrato, por exemplo, a empresa PTO, PTO Construtora Limitada, com a qual você está contratando, o administrador é o João, e o João tem um limite de contrair obrigações de R$1 milhão. Isso é absolutamente comum. Acima de R$1 milhão, o João precisa de uma reunião de sócios. Então, você precisa do contrato social e precisa dessa reunião de sócios, autorizando, falando que o João pode contrair aquela obrigação acima de R$1 milhão. Faça todas essas verificações, porque depois pode ter problema no contrato? Pode, mas vai ter problema na execução, vai ter problema em outros pontos. Não haverá problema nas partes.
percam um tempo investindo na investigação, na identificação, no conhecimento de quem são as partes e se aquele objeto pertence às partes contratantes, para você não cair em nenhum dos problemas que eu citei aqui, para você não correr o risco de ter aquela situação de pagar errado, de pagar a pessoa que não deveria receber, de ter um contrato que não estava ligado ao titular realmente do bem ou que não estava ligado àquela negociação efetiva. Então, tome esses cuidados para você não correr o risco de causar prejuízo a si e causar prejuízo ao teu cliente. Tome cuidado saber exatamente quem são as partes, quais são os bens, fazendo essas verificações, no mínimo essas verificações que eu trouxe aqui para vocês. Mas, como você já tem acompanhado, eu levanto vários outros pontos que são extremamente importantes para você, como advogado, como advogada, que mexe com o contrato, e praticamente todos nós mexemos com o contrato com uma certa frequência, para que nós nos atentemos sempre a esses pontos, para que nós nos atentemos sempre à parte contratual. Eu não cheguei a falar aqui sobre interveniente, eu não cheguei aqui a falar sobre garantidor, não cheguei aqui a falar sobre forma de garantia, mas consegui transmitir para vocês o principal ponto relacionado às partes e que muita gente não dá a devida importância. Queria agradecer você por ter assistido até aqui, queria agradecer você por ter participado desse bate-papo comigo e queria desejar muito sucesso em todas as suas futuras elaborações, revisões ou análises de contrato. E se você quiser, você já sabe, o que eu tento, se você quiser melhorar nessa área, o que eu faço aqui constantemente no canal é te ajudar a transformar a sua carreira jurídica, elaborando, revisando, analisando contratos. Um abraço forte e até a próxima!